Tô tentando gravar um vídeo já tem alguns minutos, mas eu simplesmente não consigo, porque eu acabei de terminar esse livro aqui. É um livrão, né? 672 páginas. Por Quem os Sinos Dobram, do Ernest Hemingway. E eu tô naquele estado pós-término de livro, de história, que parece que você fica absorvendo aquela história e tentando voltar para a vida real. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Quando você termina um livro, e um livro grande como esse, que leva bastante tempo para ler, não dá pra, com a rotina que eu tenho hoje, não dá pra ler tantas páginas num dia só. Parece que acabou um mundo, né? Acabou um tempo na minha vida. E demora um pouco para processar e voltar à vida real. Parece que é o tempo que a história está tendo um impacto sobre a tua alma. Parece que aquele tempo que terminou, você chegou naquele ápice da história, você viveu aquele final, e o final desse livro é um final impactante, e o teu espírito ele parece estar absorvendo tudo aquilo, incorporando o que daquilo vai virar você. O C.S. Lewis fala que quando você lê a grande literatura, você se transforma em 1000 homens e ao mesmo tempo continua a ser você mesmo. Cada vez que você termina um livro, você ganhou um pouquinho daqueles personagens. Você passou a ser um pouquinho mais daqueles personagens. Você entendeu um pouquinho mais sobre a vida, graças à vida daqueles personagens. Você entendeu um pouquinho mais sobre você, graças aos pensamentos e aos comportamentos daqueles personagens. É muito legal esse livro, ele tem uma característica de escrita, que tem alguns livros, no Duna também tem isso, em que você ouve o pensamento da pessoa, né? Então tem as falas, os diálogos, uma pessoa conversando com a outra, mas por muitas vezes no livro o que acontece é que ele vai descrevendo o pensamento do personagem. Então o personagem está lá, falando consigo mesmo na cabeça dele, e é isso que você está lendo. E é muito interessante porque quando um livro faz isso, você entra naquele estado que você vive todos os dias, mas ninguém sabe, que é a da sua conversa interior. Então nesse livro eu acompanho por muito tempo a conversa interior do personagem principal, que é o Robert Jordan. Mas quando você termina um livro, então parece que entra naquele período em que a tua alma ela tá tentando perceber, olha, isso aqui me cabe, isso aqui não me cabe, agora eu conheço esse algo a mais sobre mim, agora eu entendo essa nova parte de mim, agora eu entendo essa nova parte da vida, e é simplesmente impossível falar de qualquer outra coisa. E eu queria vir fazer um vídeo, falar do livro, né? Eu não tenho muita... Faz o que, 8 anos que eu gravo vídeo pra internet. E até hoje eu não vejo que eu tenho uma habilidade suficiente para falar de livros de ficção. Eu leio muita literatura. A gente pode considerar que o Hemingway já é um clássico, eu penso. Eu leio muita literatura clássica. Mas tenho muita dificuldade de contar sobre um livro desse sem contar um monte de coisa importante da história. Nesse livro tem uma coisa muito interessante, que o personagem principal, ele é um cara que está indo explodir uma ponte. Essa é a missão dele no livro. Você vê um livro de 672 páginas e são basicamente 4 dias de história só. Do começo ao fim você viveu 4 dias com esse personagem. E você vai vendo os dramas internos desse cara que tem uma missão difícil, uma missão que eu espero nunca viver, que é uma missão numa guerra, enquanto eu abro a porta pro meu cachorro. Ele conhece uma mulher, se apaixona perdidamente por uma mulher, logo no primeiro momento que olha pra ela. Me lembrou um pouco quando eu conheci minha esposa, né? Porque quando eu vi ela na balada que eu tava, eu não sei, cara. Eu percebi que era... Deu alguma coisa, entendeu? E aí quando eu conversei com ela, e daí quando a gente começou a se encontrar, eu falei, cara, é essa daqui mesmo. E virou, é minha mulher, minha esposa. Então ele se apaixona perdidamente. Então você passa 4 dias dentro da cabeça desse personagem. E você vai vendo o que ele pensa sobre as outras pessoas da história, o que ele sente, o diálogo interno dele, as brigas que ele tem consigo mesmo acerca das coisas,
os medos dele, você vê a coragem dele. É muito a experiência de uma boa leitura de um livro de ficção é viver uma nova vida, que uma vez vivida transforma a tua vida. E aí quando a história acaba, você entra nesse estado de espírito de perceber, opa, a minha vida tá agora eu tô voltando pra minha vida. Só que parece que a minha vida tá diferente agora. E tem alguma coisa nela que eu acho que vai mudar daqui pra frente. Toda vez que eu termino um bom livro é assim. Tem alguma coisa que esse livro vai marcar no meu espírito e que vai mudar a minha forma de enxergar a vida. Vai mudar a minha forma de enxergar as pessoas, de enxergar minhas tarefas, de enxergar meu trabalho, tudo. Então, eu não sei se tem uma conclusão para esse vídeo. Eu queria te dizer talvez duas coisas. Que nesse mundo louco que a gente vive, onde não existe um minuto de silêncio, a gente tá no celular e reels, e gente que chama no WhatsApp, ligação e compromisso, na correria da vida, parar e ler um livro e faz você voltar a ter um silêncio interior que é muito bom. Porque o silêncio interior não depende do barulho de fora. Pode estar uma barulheira fora. Pode estar correria no meio do trânsito, num restaurante cheio, conversa. E o silêncio interior ele é uma paz que está guardada aqui dentro de você, que ela parece combater tudo isso que está fora. Parece sobreviver a tudo isso que está fora. E apesar de todo o barulho, você tem uma alegria interior, graças a isso. Então a leitura ela traz esse silêncio interior de volta. E o silêncio interior ele acalma. E quando você se acalma, você vive um estado de paz. E quando você está nesse estado de paz, você vive uma felicidade. E a segunda coisa interessante é que, de fato, cara, nós temos agora, né, vai até soar esquisito isso que eu vou falar, mas nós temos de fato um antídoto para os males do digital, porque o digital é maravilhoso, em vários sentidos. O digital me deu todos os bens materiais que eu conquistei, mas por outro lado, é fato que uma vez que você começa a trabalhar com o digital, você percebe que ele vai te sugando e te esvaziando. E uma história profunda, lida num livro, no silêncio do teu quarto, ela é um antídoto perfeito para você sair desse nível de estresse e ansiedade que a tecnologia e essa velocidade da internet trouxeram para nossa vida. Então, eu só queria comentar isso, cara. Eu não sei se alguma coisa desse vídeo conversou contigo, ressoou em ti. Pô, deixa um comentário aí e compartilha esse vídeo para alguém. Vai que a gente convence mais pessoas a lerem livros.